esse casal deu uma volta ao mundo numa bicicleta tandem. Pedalaram 28 mil quilômetros em 32 países. E tem tanta história pra contar que você pode desacreditar. Que antes furava um pneu, que ele fazia o pneu, jogava o pneu lá longe. Quando a gente saiu, a gente era meio xiita com esse negócio da carona. No mercado, quando eu entrava, às vezes, sozinha, eles às vezes não olhavam na minha cara. Assim, a gente esperava que ia voltar mais sabido, sei lá, alguma coisa não, mas a gente voltou muito diferente, cara. E às vezes eu falava, agora eu vou frear, você não vai pedalar, você vai ouvir o que eu vou falar. Olha, pode ver! Então vamos lá, quem são vocês e como foi essa viagem que vocês fizeram? Apresenta a viagem de vocês, né? Um resumo, assim. Um resumão, eu sou o Thiago, Eu sou a Flávia. nós somos casados e a gente se conheceu, a Flávia nem andava de bicicleta direito, né, Flávia? Nem peguei na padaria. Eu já curtia, viajava de bike, fazia umas viagens pequenas de bike. E aí eu fui no Clube Brasileiro de Cicloturismo. E aí lá eu comecei a ver umas palestras, conheci mais a galera que viajava, isso em 2010, 2011 mais ou menos. E eu falei, nossa, dá pra... Eu curtia, que eu andava de bicicleta em Sampa, fazia as coisas de bicicleta em São Paulo, trabalhava de bike. Eu falei, nossa, dá pra ir pra outras cidades, né? Aí comecei a me interessar, aí fiz viagens pequenas e tal. E aí conheci a Flá, levei ela pra ver umas palestras, escolhi uma palestra de um lugar bem bonito, assim, uma pra ver viagem se pra Nova Zelândia, fisgava, assim, tá? tinha um cara lá com a bicicleta, um vulcão atrás, um negócio assim bem chamativo. Eu falei, nossa, que legal, né? Mas que loucura, como assim viajar de bicicleta, né? O cara é maluco, onde põe a mala, onde funciona isso? Aí levei ela nessa palestra e ela curtiu, assim. Aí falou, bom, vamos fazer uma viagem. Eu já tinha mudado pro interior de São Paulo, pra Jales. E aí ela foi pra lá e aí a gente decidiu fazer uma... Ela não tinha bicicleta ainda, eu tinha já uma bike que eu usava pra viajar de bike. Aí eu tinha uma dobrável que eu usava pra trabalhar. Ou seja, a primeira viagem que ele fez uma bike dele toda bem equipada, com conforto, e nem tem uma dobrável pra mim. Né? Nossa! Que dobrável. Foi de 50 km a viagem, a gente foi até uma beira do rio, acampamos. E foi no final de semana, né? No outro dia a gente voltou e aí ela teve uma ideia, curtiu, apesar de ser na dobrável. Voltou com a bunda doendo, mas já... Porque acampar eu já até acampava, eu já sabia como que era dormir numa barraca e tal. Mas na bicicleta mesmo eu só andava, assim, voltei a andar por causa dele, né? A gente fazia os pedalezinhos e essa foi uma experiência de viagem, foi um fim de semana. Mas já deu pra ver como é que era, levar as roupas, as malas, né? De tudo na bicicleta, o que cozinhar, porque a gente também levou fogareiro, né? Fez essa experiência e achei legal, assim, nossa, bacana, vamos fazer mais. Aí a gente começou a fazer viagens um pouco mais longas, em feriados, férias. E aí a gente foi curtindo mais, aí a gente foi pensando como que seria uma viagem pra fora, sair do Brasil, né? Aí eu falei, bom, a gente trabalhava, tinha um dinheirinho, não precisava economizar tanto. Com quem vocês trabalhavam, né? Eu sou patologista e Eu a sou Flá enfermeira. oncologista. Na época eu tinha uma loja de produtos árabes, fazia comida árabe e uma tabacaria. Nossa! Bem eclético, bem eclético. Aí a gente foi e fez uma viagem que a gente fez, a Eurovelo 6. Aí voltamos, era uma viagem de férias, né? 30 dias. Ele foi esperto também, porque ele pegou lá do lado do Danúbio, uma planinha, um lugarzinho que você tem lá um banheiro do lado da ciclovia, assim, eu vou falar, olha só como viajar de bike é legal, não sei o quê. Mas ela curtia, né? Você já estava convencido, né? Nessa altura você estava... Na quinta viagem. Aí depois dessa viagem eu falei pra Flá, olha Flá, eu tenho um sonho, porque eu sempre curti de viajar de bike. Eu tenho um sonho de viajar há muito tempo, viajar mais tempo, largar e fazer uma aventura. E aí meu sonho é esse. O que você pensa? E aí eu falei pra ela, por que eu também penso muito em fazer isso? Porque eu trabalhava, eu sou patologista, então patologista vê biópsias, e aí todos os dias eu laudava uns 30, 40 casos. Só que assim, desses 30, 40, tinha os casos mais graves, e sempre tinha, a cada 2, 3 dias tinha um cara que eu laudava que era mais novo que eu. E normalmente eu dava um diagnóstico de um tumor lá, Hospital do Câncer, né? E normalmente era um câncer que eu sabia que, pelo aquele diagnóstico que eu estava dando, já o cara tinha um prognóstico ruim, tipo, ou era um tumor cerebral muito grave,
ou era um tumor muito avançado. Então eu sabia, pô, esse cara tem 2, 3 anos de vida fazendo químio, rádio, alguma coisa. E os sonhos que esse cara tinha? E agora fazendo tratamento ele não vai conseguir fazer também. Então eu falava pra Flá, eu penso nisso todo dia, eu tenho esse sonho de fazer essa viagem se eu tiver um câncer, se eu tiver... Eu posso fazer, entendeu? Se eu fosse uma pessoa que tivesse algum problema de saúde, ou não tivesse condição financeira, ou fosse de um país que não tivesse passaporte ruim, que você não consegue ir pra lugar nenhum, mas a gente pode fazer, por que não fazer, né? E a Flá... E eu sou enfermeira e minha especialização é em oncologia. E aí eu lembro, quando ele falava isso, eu sempre lembro na época que eu estava no hospital, no estágio, meus pacientes eram terminais, né? E na maioria deles, na conversa, eles sempre se arrependiam do que não tinha feito, não do que fez. Então eu ficava assim, putz, a gente quer viajar, já tem essa vontade, eu também gosto, quero também ir com ele. Então, será que a gente não fizer agora? Será que depois a gente vai se arrepender? Então a gente falou, não, então vamos, né? Vamos planejar isso direitinho, vamos economizar. Então juntou as duas ideias e aí deu certo. Mas assim, a viagem para nós em si, ela não foi para fugir de nenhum problema, nem foi porque a gente queria curtir uma aventura juntos, os dois. Falei, não, Flá, a gente tem essa chance na vida de curtir, de ver o mundo como ele é de verdade, fora da tela da televisão, né? E a gente curte viajar de bike, você tem uma interação muito verdadeira com as pessoas por onde você está passando, né? Sem muita poluição do dinheiro, sabe? De uma coisa diferente de você viajar numa excursão, viajar que você está muito isolado ali na bicicleta, não, você precisa das pessoas. E todo mundo tem um papo. Quando você está de bicicleta, todo mundo já tem uma bicicleta. Então fazia uma conexão legal, e aí eu falei, não, Flá, vamos fazer então, aí a gente pôs uma data para fazer, e a gente falou, a gente precisa de tal grana, aí a gente já tinha pesquisado pra caramba sobre tudo isso, aí eu falei, não, acho que a gente vai precisar de tanto. Aí se chegar em dezembro de tal ano e a gente tiver o dinheiro, a gente vai. Ah, tá bom. Aí a gente juntou por 3 anos. Aí vendemos as coisas que a gente tinha, vendemos carro, móveis, vendemos tudo que a gente tinha. E aí saímos em agosto. Final de julho, né? 30 de julho a gente saiu. 2017. A gente deixou pra contar pra família faltando uns 3 meses. Cara, não adianta. Até eles entenderem e todo um drama, e eles iam ficar preocupados, então deixa eles ficarem preocupados. E até o Thiago conseguiu contar pessoalmente. E a gente falou assim, então antes de sair a gente também ia casar. Só que os meus pais, a gente estava na época morando em Jales, eles moram aqui em Taubaté. Então a gente falou assim, eles vão pra lá, a gente conta, né? Só que eles não conseguiram ir pra Jales. E aí aconteceu, eles vão pra Jales justamente no dia que a gente ia casar. Eu falei, não posso contar no dia do casamento, né? Porque... A gente casou um mês antes de sair. E também não posso deixar de contar, porque a família dele sabia. Então se encontrasse ali, ia surgir o assunto. Então o que eu fiz? Eu tive que fazer uma videochamada pra minha mãe e pro meu pai pra contar. E aí na época a gente morava numa casa que o Thiago tinha desenhado o mapa mundi, assim, na parede, tinha feito todo o trajeto já da viagem e tal, pra gente todo dia olhar e ver aquilo. E aí eu sentei assim na frente do mapa e falei assim, olha mãe, tá vendo aquele mapa ali, aqueles passinhos e tal? Então, a gente vai fazer aquela viagem ali, mas de bicicleta. Aí já tava esperando assim que minha mãe ia soltar os cachorros. Nada, ela, nossa, vai mesmo? Ah, então posta foto que eu quero ver. Foi legal. Teve algumas resistências pelo meu lado, já minha família já foi um pouco diferente. Minha mãe não, minha mãe falou, mãe é mãe, né? Meu filho, é o que você gosta, é o que você quer fazer, você está feliz? Estou. Então vai, com Deus, não morre, pelo amor de Deus, não fica doente, então, eles têm as preocupações deles de fato. Meu pai também teve essa preocupação de ficar doente, alguma coisa, mas ele teve a preocupação com a carreira, porque eu já trabalhava, já tinha trabalhado bastante tempo, estava legal o senhor que estava trabalhando. Então, normal, meu irmão também é a mesma preocupação. Então esse é um ponto, tipo, a gente não saiu para viajar porque a gente estava insatisfeito com alguma coisa, ou porque estava ruim. Não, a gente saiu porque a gente queria uma história em comum, junto, falando, vamos casar e vamos sair então. E aí é um puta teste, né, pra você ver se vai ou racha, né, cara? Porque numa viagem de bike não tem, cara, filtro, né, depois de um tempo. Não tem, você pode até querer manter, assim, uma postura, uma aparência, mas depois, cara, intimidade total, né? E quando aparece aquela bota lá, né? E ainda mais que a gente viajou numa tandem, né? A gente quer investigar mais sobre isso. Mas por que vocês escolheram uma tandem? Justamente por isso, casamos e vamos ficar juntos. Então, primeiro, quando a gente estava contando, a gente viajou primeiro com bikes separados. Só que acontece, o Thiago sempre pedalou.
eu só voltei a pedalar quando eu conheci ele. Então a diferença, assim, de habilidade, de condicionamento físico era extrema, assim. Então quando a gente viajava junto, na verdade a gente não tava junto. Eu tava lá atrás e ele lá em cima e não esperava e tal. E eu sou uma pessoa, assim, que eu queria viajar junto, né? Porque eu entendo totalmente que tem gente que não liga, que quer viajar cada um num canto, né? Tudo bem, eu sou o jeito. Só que eu queria, porque eu já vi um filhinho não falei, nossa, o Thiago ali, como é que o Thiago tá lá longe, como é que eu vou falar? Aí eu chegava lá pra falar, ele continuava e não ia. E aí também a gente chegava nos lugares e eu já assim, tava morta de cansado, porque eu não conseguia parar pra beber água nem nada, porque eu queria alcançar ele, né? Então eu não conseguia aproveitar. Então a gente falou, pra nessa viagem, que vai ser uma viagem mais longa, a gente pode tentar viajar numa tandem, né? Porque também, em lugares que assim, que é muito trânsito, eu me sinto insegura, eu não tenho uma segurança de entrar. Então foi uma escolha minha confiar essa direção nele, entendeu? É uma opção minha. E deu certo. Então a gente falou, então vamos de tandem. Eu acho que a tandem em si, ela vale a pena quando é quando acontece isso, tipo, são duas pessoas que são muito diferentes dos pedais e não ligam de uma delas. Na verdade, na tandem, o mais alto vai na frente. Não importa se é o homem ou se é a mulher. Então não tem essa, não é o mais forte, não é o mais alto pela própria geometria da bicicleta, tem todo então a gente falou, bom, Flá, se você não se importa, você não vai guiar mais, né? Seu guidão tá duro agora, você não troca mais marcha, você não... Ela falou, não tem importância, o que eu quero é viajar junto, poder conversar durante o caminho e mostrar uma forma assim, que a gente chegava juntos nos lugares e a gente conseguia aproveitar. Lógico, assim, atrasou um pouco, mas ele atrasou, porque ele ia numa velocidade mais alta. Só que acelerou a minha um pouco. Então a média geral de chegada no lugar ficou melhor, porque antes ele tinha que esperar um pouco mais, ou ele chegava, até eu chegar, ia atrasar mais pra gente começar a sair, pra conhecer alguma coisa, a pé, por exemplo. Então, com a tandem, melhorou isso, esse lado, né? Só que a gente teve que diminuir muito mais o peso, né? Porque cada um tinha seus 4 alforjes. Agora a gente só tem 4 pros 2, né? Então, teve que dividir mais coisas. E vocês subiram na bike e já deu certo? Vocês já começaram a pedalar sincronizados? Não, nunca. É igual casamento. Não, e o pior é que assim, a gente sempre usou a tandem mesmo, praticamente sem bagagem quando ela chegou. A gente foi usar a tandem com todas as bagagens, só no dia que a gente saiu. Então imagina, o Thiago veio lá 30 quilos na frente, tentando equilibrar. A gente levava 60 quilos no total. Não é tanto se você for ver, é a mesma coisa que 30 quilos cada um. Então dava 60 quilos de bagagem, mais água, alguma coisa assim. Só que o que acontece? Vai muito peso na frente, porque aí você não põe alforje pequeno na frente, você põe alforje grande. Então você tem que usar um bagageiro que cabe coisa em cima também, aí põe a barraca na frente. E atrás ia nossas roupas e os equipamentos de dormir, saco de dormir, barraca, essas coisas. Não, barraca na frente, mas saco de dormir, isolante e atrás. Então os primeiros 500 quilômetros é que foi meio uou, até acostumar. Cara, mas é impressionante. Mas é impressionante, depois de um tempo, eu não precisava falar nada. Mas nada, parecia uma pessoa só. É uma sincronia, assim, tipo, sem ele falar, eu já sei que ele vai reduzir, ou que ele vai parar de pedalar, ou que ele vai acelerar, ou que ele vai trocar marcha. Tipo, não é, porque sou eu que troco a marcha na frente. Não engasgava atrás, não, ela já sabia que eu ia trocar, já era perfeito depois do tempo. E a questão que não quer calar, gente, vocês imaginam, vocês viajam juntos, né? É uma vivência intensa, né? Muito tempo juntos. E inclusive pedalando juntos, né? Porque, por exemplo, eu e a Iris, a gente pedala separado, então é um tempo que eu tenho pra mim, eles têm pra ela. Se a gente discute, um pega, vai lá na frente, como que era pra vocês quando tinha um conflito? O que acontecia? Então, eu tinha um freio atrás, né? Não tenho mais, né? Acho que já dá pra saber o que aconteceu, né? Então eu tinha um freio. E às vezes a gente brigava, acontecia, né? Acontece, principalmente quando tá com fome ou com sono. E às vezes eu falava, agora eu vou frear, você não vai pedalar, você vai ouvir o que eu vou falar. Olha, pode ver! Eu vou frear agora, você vai me ouvir, vai me escutar, né? E aí ele tirou meu freio, né, gente? Então, agora não tenho mais freio. Mas aí então vocês não pedalavam brigados, vocês tinham conflito, vocês paravam? Não, pedalava. Pedalava.
Na verdade, a maioria das vezes, às vezes ficava até quietos, assim, mas resolvia, antes de dormir, na hora de montar a barraca, cozinhar, resolvia. E você não tinha vontade de separar, assim, vamos rachar essa bicicleta no meio? Ah, não, quando eu brigava, brigava assim. Mas, cara, o negócio é que, assim, as pessoas... A gente viajava junto, mas a gente não ficava conversando o tempo todo. Não. Isso é uma coisa que É impossível. a maioria do tempo a gente não tava conversando. A gente, cada um entrava no seu mundo, no mantra, no barulhinho do pedal ali. Aí você entrava na sua meditação, nas suas paranoias lá na cabeça, nas suas viagens. E a gente ficava às vezes um tempo, ou às vezes ela punha uma música pra ela atrás e... Não, a gente tinha o nosso momento, assim. Você poderia ir lendo, se você quisesse, pedalando e lendo um livro. Se eu assim bobear, até poderia, porque não necessariamente precisaria segurar, Então dependendo você da poderia estrada. filmar, tirar Filmava, foto. assim, tirava foto. Olha, super pra comer um negocinho. É, Um dia eu mas falei que você eu ia não consegue colocar uma filmar partitura outro. pra aprender a tocar o ukulele ali. Você não consegue filmar a outra pessoa. Por exemplo, vocês estão viajando os dois de bike separado. Então você tá vendo o Joey vindo, você vai lá, cara, a gente não... Não, tem que sempre parar, tripé, tripé. sempre tripé. Isso era um... E às vezes ela não tava afim, tipo, pô, não, cara, não, vamos chegar Fala lá. da subida. Não, vai pôr, não, mas eu falava, não, mas é lindo aqui, não, vamos filmar, isso vai ficar legal. Mas aí agora eu fico bravo comigo, porque eu falei, podia ter tirado mais foto ali, eu filmado, podia ter aproveitado. Mas tinha hora que eu queria no impulso lá, não, Não, e às vezes a gente brigava, né, Flávia? A gente brigava e falava assim também. Ela falou assim, não, mas pode tirar foto então, quer filmar? Eu falei, não, não quero agora, porque quando eu ver esse filme eu vou lembrar dessa briga. Às vezes eu até tirava, eu não olho, quero mais. eu lembro mesmo da que brigamos. Né? Tem tudo isso daí. Uma vez quebrou meu pedal também, e aí ela conseguiu. E o pessoal sempre gritava assim, não, ela não tá pedalando, mas aquele dia eu queria ver alguém gritar, porque ele tava sem pedal e eu tinha que ir lá fazer uma Tinha força. gente que gritava isso pra você. Sim, é super comum isso aí. Tá? É Ela tá mesmo? pedalando. Em vários países, inclusive, ficavam brincando, apontando, ela não tá pedalando. Qual a rota que vocês fizeram? A gente saiu daqui do Brasil, foi descer no Uruguai, Chile, Argentina até Ushuaia, depois Marrocos, ali a gente entrou pra Espanha, né, fez um partezinho da Europa, né, Balcãs. França, Itália, Suíça, Grécia, depois Turquia também, Bulgária, Turquia, Era Turquia. depois na Ásia Central, né, Tajiquistão, Kirguistão, Uzbequistão. Quando a gente chegou no Kirguistão, que é o final da Ásia Central, a gente tinha uma ideia de entrar na China. A gente tinha aquela coisa da China, pô. Porque às vezes você fala assim, puta, cara, eu dei a volta ao mundo de bike, é legal. Né? Eu fui até a China. Até a China, cara? Você pedalou muito Fica mais longe, né? Mas, pô, eu falava, não, vamos tentar cruzar pela China, a gente entra no Nepal. Só que a fronteira da China é uma fronteira bem peculiar. Quando você entra, porque você entra por uma parte da China, quando você está vindo da Ásia Central, que tem uma população islâmica que mora ali nessa região da China, que tem conflito, existe um conflito entre essa população e o governo. Então o governo não gosta que fica turista passando ali. Então é uma fronteira que é chata de conseguir visto, é tudo burocrático. E na época o pessoal que estava tentando entrar estava falando que eles estavam escoltando, tendo que pegar eles na fronteira e levar para outro lugar. A polícia enfiava os caras dentro região. de um carro, levava não sei quantos quilômetros num caminhão até onde, depois chegava lá, os caras tinham que pegar um hotel, sabe? Aí eu falei, Flá. Tinha um estresse. E a gente já estava um pouco cansado, porque assim, diferente do que as pessoas, vocês sabem, bom, talvez a gente tenha experiências diferentes, mas a viagem cansa também. Tem hora que você tá com o saco cheio da viagem, né? Não é as porra. Não é só E ainda alegria. tem tá Muito pelo longe de contrário. Então, Não cara, só o cansaço físico, mas também tem uma questão do choque cultural, assim, Sim, né? isso aí também Naquela cansa época a gente bastante. tava na Ásia Central e assim, lá parece que assim, às vezes não tem privacidade, assim, tipo, você tá comendo e tem alguém te olhando, assim, encarando. E tipo, no começo você acha engraçado, primeira semana, duas semanas, depois lá de 3 meses, 4 meses, você já tá, pô, para de olhar pra minha cara, né? Tipo, me dá um tempo, né? eu entendo os caras lá, tipo, não passa turista ali, sabe? Em alguns lugares que a gente passou. Então eu não tenho nada contra o local, ele tá ali, pô, ele viu um cara que, pô, sabe? Ele nunca viu, Esse cara ele com essa quer ver, bicicleta ele quer ver. dupla, parece que o circo chegou, sabe? Mas, meu, só que pra nós era um pouco invasivo, a gente não tá acostumado. Por mais que o brasileiro seja, opa, tal. É, porque não é nenhuma olhadinha assim meio escondidinha, não, o cara vinha, tipo, meio que ajoelha na sua frente e fica olhando. É, você lá, tá comendo, o cara tá assim. Que viagem! E assim, você não fala o idioma. O cara não fala seu idioma. Mas não Então, rolava o inglês arranhado? Não, imagina, espanhol? não. Era interior, assim? Era quebrado. Então o cara tá ali e fica aquele. Sabe, o cara, tipo, ele não tá por mal, mas assim, depois de uns dias você vai se cansando. Você fala, no começo a gente dava risada, tentava interagir, pô, mas depois de um tempo você já fica, tipo, olha, eu quero comer no meu Paz. cantinho, né? Uma coisa Então assim. quando a gente chegou no final do Kirguistão,
que é uma região muito bonita ali, lembra muito a Mongólia aquela região. Aí a Flá falou, ó, eu tô cansado. Eu falei, não, Flá, também tô um pouco cansado. A gente passar pela China agora, por esse trecho que é cheio de caras seguindo a gente, não pode acampar. Aí depois entrar no Nepal, que é uma montanharada, depois a gente vai entrar na Índia, que é um dos lugares mais intensos, né? Eu não gosto de falar nem difícil, mas é intenso, assim, em todos os sentidos. Todo mundo que passou pela Índia ame ou deixa, né? A maioria é tipo um deixe. Mas ela tem os seus encantos, que assim, só indo pra lá pra ver. Mas só que a gente não tava no momento. Né? E outra, a gente também tinha passado por um tempo muito de frio, né? A gente começou a pegar desde o outono, neve na Bulgária. Olha a estrada atrás, como é que tá? Essa é perto da fronteira com a Turquia. O tempo melhorou um pouco. Como vocês podem ver, tá nevando, mas não é uma nevasca. A estrada tá aberta, então a gente decidiu ir. A gente subiu os primeiros 2 km pedalando, mas a gente já tá a mais de 500 metros, vai a 800 metros. Então a estrada começa a ficar com muito gelo, meio escorregadia, a gente vai empurrando. Como vocês podem ver, a estrada tá assim, ó. Puro gelo. Passou outono, inverno, primavera ali, né? Tipo, tudo com neve, assim, né? Tipo, a gente tava com... Não, precisamos ir pra algum lugar quente. A gente curte um calorzinho, eu ia falar. E aí do Kirguistão vocês foram pra lá? Aí a gente falou, o que a gente vai fazer? Porque depois da Índia, cara, é Mianmar, que aí também é tudo complicado o visto, tem um monte de lugar que você não pode acampar, tem que se registrar em hotel. É um país super complicado as estradas. A época que a gente ia passar perto das monções, sabe, ia estar uma lamarada. Eu falei, puta, Flávio, tá difícil, hein? Isso aí, vocês vão pesquisando na internet. Vamos pesquisando conforme a gente vai chegando perto dos lugares. Eu falei, bom, pra onde a gente pode voar então? Vamos, o que você tá querendo? Eu tô querendo umas férias dentro da viagem. Quero calor, quero um monte de gente me olhando, então tem que ser um lugar que estão acostumado com um turista e que não seja caro também, porque a gente viajava de uma maneira econômica. Talvez não tão econômica contra vocês, vocês são guerreiros da economia. Mas a gente viajava razoavelmente econômico. Ele falou, bom, tem o Sudeste Asiático, que a gente já tinha os outros viajantes que a gente tinha conversado, que os caras curtiram. E aí a gente voou pro Vietnã. Aí fizemos Vietnã, Tailândia, Laos, Camboja. Não, Camboja e Tailândia e Malásia. E aí, pô, quando a gente desceu no Vietnã, cara, que a gente saiu do avião, aquele calorzinho assim, depois de pegar tantos meses e meses. Eu sinto até hoje, arrepia toda vez que eu lembro. Aí você chega lá, tem caldo de cana. Não, e daí que chegou, tinha uma festa, tinha um dragão na rua, a galera dançando. Eu falei, E assim, eles estavam acostumados com o turista, então era um momento que a gente não tinha uma invasão, assim, tipo, estavam cagando que a gente tava ali. Ninguém via. De bicicleta um pouco ainda, chamava um pouco a atenção, porque você não vê tanto cicloviajante lá, mas o turismo tradicional, convencional e tal. Mas assim, bem plano. Cara, a gente tinha saído da Pamir, que a gente estava a 4.600 e poucos metros. Quando a gente desceu no Vietnã, que foi de avião, é impressionante como choca, né? Não é igual de bicicleta que você vai ser. Aclimatando. Não, de avião, você caiu ali. No nível do Fazer mar. massa, Fazer massa lá em cima, assim. Não, teve um dia que a gente pedalou, aí a gente ficou no A gente fez 100 km numa manhã. Aí a moça que tava recebendo a gente muito falou, bom. eu vou dar uma corridinha, você não quer ir junto? Ela falou, vambora! Eu fui correndo lá com ela. Então a gente era bem plano, era super plano, não tinha muito vento. Então a gente fazia uma manhã assim. E também um calorzinho gostoso, de camiseta de novo. Nossa, aí queria tomar um banho de mar. Foi umas férias mesmo dentro da viagem, foi bom. A maior parte dos países que vocês foram, vocês se comunicavam com inglês. Tipo mercado, essas coisas assim. Nas mais nas capitais, ou às vezes os próprios workshops que eles acabavam falando inglês. Se não era o que? Mímica? Era mímica. Não, o Picolado, tempo inteiro. Opa! O único lugar que a gente teve problema com mímica foi justamente no Vietnã, porque até a mímica era diferente. Porque eu perguntava pra ele, você tem água? Ele ficava fazendo assim. Pra mim isso aqui é mais ou menos, né? Eu fazia, não é assim, não tem água. Ele não entendia que isso era um não. Ele ficava fazendo assim. Então pra ele um não era isso. Então até isso também. A linguagem corporal já é diferente lá, nessa parte da Ásia. Então às vezes a gente não entendia a linguagem corporal da pessoa. Nossa! Mas foi o único lugar, e do resto também tinha outros lugares que o sim se balançando a cabeça como se fosse um não. Balcãs e essa parte Turquia, Grécia, uma parte do Oriente Médio, o não é fazer assim. Fazer assim. Aí o sim é assim. Queria. Tem umas coisas. Tem pra cima E e pra assim eu não baixo. entendi. Assim eu não entendi. Aí você repetia. Então tinha, tipo, nos Balcãs, a gente estava pedalando uma vez, era na Bósnia, acho que era, né? A gente estava numa estradinha assim,
E aí tinha uma casinha numa montanha assim em cima, e tinha uns caras fazendo churrasco, alguma coisa. E a assim. vantagem da Tânia é essa, porque às vezes eu tô lá de boa, tá bem tranquilo, eu fico lá dando tchau. Aí tinha os caras lá fazendo um churrasquinho, aí os caras, vem cá. Aí o cara fez assim, ó. Esse é um sinal de. Esse é um sinal pra bebê deles. Mas a gente já tinha aprendido. A gente já tinha Aí aprendido. fez assim, eu falei, Thiago, não falou, chama lá meu bebê. Aí Vamos. quando eu volto, voltou. E como vocês conversaram com ele? Aí foi tudo na mímica. Tudo na A mímica. gente descobriu que o cara era policial, que ele tinha comido um urso, com garfo e faca. Não, porque ele ficava assim, tem ovo. Daí eu vou, popopó, eu mostrar a Tudo. tudo. Aí ele falava, polícia. Aí eu, você é policial. Aí a gente aprendia uma palavra. Tipo, tinha o urso dele, o urso dele. Não, tipo, matou o urso dele. Tipo, ele comeu o urso. Gente, doideira isso! Aí, à noite, ele falou assim, aí ele foi acompanhar ele pra ele fazer tem uma bebida que eles fazem que chama Slivovica, que é com... Maquia. Não, essa era com pêssego, ameixa. E aí ele enfiava a mão naquele negocinho assim, que era pra fermentar, sabe? E aí mexia, aí ele fazia. Aí a gente tava tomando aquilo lá com ele, aí à noite a gente falou, a gente podia não dormir aqui? Ele falou, tava tudo certo já. Tinha uma casinha de madeira, ele falou... Falei, entendi, ele vai pegar o carro e vai embora. Tipo, a Aí gente ele pode foi. dormir, mas ele pode ir Aí ele abriu a portinha, ele já tinha preparado a caminha pra nós, um fogãozinho já tinha deixado, porque a noite faz bastante frio lá. Tinha 2 taças de vinho e uma garrafa. Aí ele... Baby, tonight. Eu falei, não, bicicleta, não, baby. Então, falava uma palavrinha ou outra assim, saía no meio da mímica, sabe? Mas a gente se entendia, cara. Isso aonde foi? Na Bósnia. Bósnia. Não teve uma história de vocês que vocês tiveram que pegar uma carona porque só podia ficar 5 dias no país, uma coisa assim? Sim, Turcomenistão. Como que foi essa Vocês história? sabiam disso antes, quando vocês chegaram lá? Ou vocês chegaram e descobriram isso? Não, sabia. Porque a gente olhava nos blogs dos viajantes. E outra, quando a gente foi pedir o visto, o que a gente fazia para pedir visto? A gente ia Normalmente a gente ia na capital do país, porque de bicicleta, vocês sabem melhor que ninguém, a gente não consegue se programar tanto. Sim. Por mais que você tente fazer planilhas e tal, não é no nosso estilo, mas não tem como. Porque tem o tempo, porque senão você perde a chance de ficar mais num lugar, vários motivos. Então a gente ia na capital anterior do país e tirava o visto pro outro, se não desse mais para tirar por celular, porque hoje em dia tem muito e-visa. Mas o Turcomenistão não, você tem que ir na embaixada. Aí a gente foi na embaixada do Irã, né, do Turcomenistão, foi até Teherã, a gente tirou o visto, a gente sabe que é um visto de 5 dias, é um visto de trânsito, e aí a gente já tinha pesquisado em vários blogs, e aí tem vários blogs que mostram essa. E outra coisa que assim, travessia. que se a gente pegasse o visto de turismo, pro Turcomenistão a gente ia precisar de um guia, tinha todas umas regras que precisava. A gente falou, a gente não quer guia, não vai gastar mais com isso, a gente só quer passar para chegar no Uzbequistão. Então a gente vai pegar o trânsito trânsito de visto, visto de trânsito. O visto de trânsito, que é 5 dias, a gente faz, é bem plano, só que vão ser 100 km por dia, mais ou menos, até a gente chegar na outra fronteira. E aí a gente fala, então vamos nessa mesmo. Tanto é que às vezes você procura em blog e vai estar escrito Turkmenistan ou Turkmen Rush, tipo a corrida Então todos os viajantes passam por isso. E aí é no meio de um deserto. O Turcomenistão é o país que tem a maior reserva de gás natural ali daquela região. E ele tem coisas muito interessantes, porque o Turcomenistão é um país super antigo, tem não sei quantos mil anos, então tem muita coisa interessante. Mas é uma puta de uma ditadura. Ele é famoso lá, um buraco que pega fogo. Isso, a boca do inferno, acho que é um negócio assim. Só que o Turcomenistão, ele é um país que ele é uma ditadura policial. Então qual que é o problema? Às vezes a gente escuta a galera falando de ditadura aqui no Brasil, ou alguma coisa, defendendo ditadura, a gente fala, você não sabe o que é uma ditadura, cara. A gente passou por um país que é uma ditadura, que foi o Turcomenistão, e a gente via todo o estresse para entrar no país, para cruzar o país, para conversar com as pessoas daquele país. Porque essas pessoas tinham medo de se aproximar da gente, tinham medo de conversar com a gente, tinham medo de tudo, a polícia vigiava a gente o tempo todo. Então é uma corrida mesmo, você entra, do jeito que você entra, você quer sair do país, cara. Então a gente tinha toda essa informação antes de cruzar. Então o Turcomenistão, quando chegou no finalzinho, a gente já estava meio com o saco cheio, tava um vento contra o tempo todo. E aí parou a bicicleta, a gente parou a bicicleta e parou por sorte um caminhoneiro, não sei se foi sorte, não sei o que foi. E o cara falou, tipo, fez um gesto, se queria pôr na caçamba.
Aí a gente falou, nossa, que estranho, né, Flá? Mas, meu, Eu nem pensei. continuar nesse deserto, a gente não pode conversar, porque a gente curte viajar de bike, conversar com as pessoas, conhecer a cultura. Mas, cara, a gente não conseguia Estava fazer já isso. chato, porque assim, a gente pedalava e os carros de polícia às vezes iam atrás, assim, a gente parava pra beber água, às vezes ele parava junto, assim. Caraca. E às vezes a gente entrava num motel, por exemplo, ia pagar, eu perguntava, quanto que é? Aí a pessoa falava X, aí entrava o policial, falava alguma coisa pra ela, aí ela, tem uma taxa de turismo e não sei o que, daí a gente tinha que pagar mais, a gente dava o dinheiro pra ela dava na nossa frente o dinheiro do policial. Assim, não dá pra você reclamar também, né? Você tá É, vocês não aqui, né? Vocês não podiam acampar, né? Não, Gente não nenhuma. sabe isso daí. Acho que só se fosse escondido, mas eles estavam muito seguindo a gente. Não tinha como. Não tinha como. Então a gente não tava curtindo. Aí eu falei, Flá, não faz sentido. Vamos pegar carona? Vamos. Então a gente tava no terceiro dia de viagem, a gente comeu um dia. Aí a gente chegou num hotel, conseguimos chegar antes que a polícia, porque a polícia meio que se perdeu. Onde estão esses caras? Eles ficavam seguindo a gente na estrada. Nesse momento não tinha ninguém. Então, tanto é que o policial passou por a gente no caminhão, né? Daí o caminhoneiro ficava meio assim, tipo, polícia. Polícia, tipo, Estão tá procurando vocês. E a gente estava dentro do caminhão, eles não sabiam onde a gente estava. Então quando a gente chegou na cidade, a gente conseguiu chegar no hotel antes da polícia, pagamos já na hora. E aí ficou muito mais barato, cara. E aí ficou mais barato e a gente no outro dia pegamos e saímos. Entramos no Uzbequistão, que é o próximo país. Então esse foi um país que a gente teve que pegar carona. Quando a gente saiu, a gente era meio xiita com esse negócio da carona. Acho que muita gente que viaja de bike é assim, não. O que é? Vou fazer tudo de bicicleta. Sabe, muito pegar carona pra nada. Fundamentalista do pedal. Fundamentalista do pedal, é. Aí eu falei, vou fazer tudo de bike, sabe, não vou pegar carona, não vou, mas cara, tem uns trechos que não faz muito sentido. Não faz. Quando a gente saiu de Buenos Aires, que a gente começou a descer, tem uma parte que é um miolo ali da Argentina. Quente, chama Pampa Seca. Pampa né? Seco. E aí tem um trecho que é perigoso, cara. A estrada não tem acostamento. Ela não tinha acostamento, tinha muito carro, assim, Um e a desertão. paisagem era tudo a mesma coisa, não tinha, tipo... A gente tava meio um pouco cansado ali, né? E acabou que, na verdade, foi até uma experiência interessante, porque a gente parou no posto de gasolina, a gente falou, não, vamos tentar pegar uma carona, pelo menos até a próxima cidade, porque tá perigoso, não tá legal, né? Então não tá valendo a pena, né? A gente falou, então tá bom. Sim. Aí acabou que, tipo, encontrei um casal, fui falar com uma senhora, ela falou, vocês estão de bicicleta? Não, vamos lá pra nossa casa, ali em Santa Rosa. E foi super bacana, vocês perceberam, a gente acabou indicando a casa deles, depois eles indicaram na outra cidade, com outros amigos deles, tipo, foi até um efeito dominó, a gente ficou umas 3 casas seguidas por conta dessa carona que a gente pegou. Então foi até... Então a experiência da carona também foi interessante. E tinha um caminhoneiro também que a gente foi correndo um trecho e o cara ia fazendo mate, ia dirigindo e fazia num fogareiro, cara. Ele do lado, eu aqui, e ele assim, acendendo, e a direção lá do caminhão assim, né? E ele assim, fazendo acender o fogo. Aí eu falava, deixa que eu faço, Aí eu falava, não, deixa que eu faço. Aí começava a pegar, queria servir o mate ainda, não deixava de servir, ele que servia. De repente eu pegava uns papéis assim, falei, largava o volante, falei, meu Deus do céu. Então a gente pensou nisso daí, então por isso que dava certo de pegar carona. Mas muitas vezes a gente não queria dividir a bike, eu não queria, porque era todo um trampo. O pessoal acha que pegar carona é fácil, né? Não, que pegar cara, carona é só não Nossa, é muito chato. No caminhão a facilidade era essa, a gente enfiava atrás ou jogava na caçamba. Foi. Agora, hostel, hotel, a gente era muito encarado com bike, então muitas vezes a gente levava sempre pra dentro do quarto, cara. Não era subir escada, não é? Subia as escadas, e quando a escada fazia curva assim, no Marrocos tem muito hostelzinho, um hotel que era aquelas coisas antigas, sabe? Que os quartos são em volta de um miolo, assim. Então aquelas escadas meio... Puta, tinha que levar lá em pé, assim, um segurando a roda da frente e fazendo as curvinhas, Depois assim. do dia de pedal, Depois né? do dia de Lembrando. Pra sair no dia seguinte. Pra sair no dia seguinte. Nossa. Se a gente gastou no final da nossa viagem, pegando todo o dinheiro que a gente gastou em dólar, e a gente fazia a transformação de dólar mensal, porque tem tudo, então é bem razoavelmente fidedigno. A gente gastou $15 por pessoa por dia, contando tudo. Legal. Aéreo, tudo. Deu $15 por pessoa por dia. Caramba, super barato. Na América Latina a gente gastou muito menos. É que aí entra, a gente passou por países que eram muito caros. A gente esperou um pouco, esse preço também que aumentou muito na Nova Zelândia, que a gente ficou na pandemia, que era um país caro. Deu uma balançada no nosso Aquele dia comendo miojo no mercado, passava por também. E de todos esses lugares que vocês foram, teve um lugar ou alguns lugares que foi mais especial, que marcou mais vocês por um conjunto de coisas? Turquia. Turquia é um... Turquia é o geral, assim, de pessoa, comida, paisagem. Tem outros também de paisagem, a Patagônia em si é maravilhosa, o Guapamir. Pro nosso gosto
A Turquia, ela é unânime entre muitos cicloviajantes, cara, que passaram por lá, que fizeram volta ao mundo. Se você perguntar para muitos, eles vão falar da Turquia. É uma hospitalidade, assim, inacreditável. Assim. A E pessoa não é te uma dá o quarto hospitalidade, dela para você dormir, e ela dormir no chão, e para você estar lá. Né? Não que você não tenha isso, no Brasil você tem isso e tal, mas lá você está em outro país, sei lá, uma outra. E eles são muito hospitaleiros, dão uma hospitalidade invasiva, eles dão o seu espaço também, se dão. E uma cultura muito diferente, uma comida boa pra caramba. Um país que tem muita história, sabe? Tem a Capadócia, tem Pamukkale, tem Troia, tem. Putz, é muito legal. E eles são muito bacanas. É um país que você tem uma liberdade super seguro para acampar, para pedalar nas estradas, tem estradas menores. Então a gente curtiu muito a Turquia. Ficamos quase 3 meses lá para atravessar. É um país enorme, né? Grande. Ah, um país grande. Quase do tamanho do Pará. Quase está o Brasil é continental, né? Não dá para comparar muito. Mas a Patagônia, que nem a Flá falou, pro nosso gosto, que a gente gosta de montanha com um verdinho, assim, e riozinho. Isso aí é muito, muito legal. Riozinho, eu fico imaginando o riozinho que vocês estão falando. E eu acho que de intensidade foi a Pamir, né? De intensidade de autoconhecimento no sentido de fisicamente, sabe, de você enfrentar aquele desafio e tal, foi a Pamir. Mas a Turquia como hospitalidade e aqui a Patagônia mesmo fora de série. E tem algum desses lugares que vocês morariam? Ah, Só no morar, Brasil? não. Morar porque a gente tem uma questão assim, tipo, uma coisa é você visitar um país. Muitas vezes você é recebido como um turista ou como um passageiro, vão te receber muito bem. A partir do momento que você fala que vai morar ali, tem alguns lugares que existe um preconceito. Então acho que isso a gente não está... Durante a viagem a gente ficou em alguns warm showers que não eram do país. E a gente conheceu brasileiros que moravam ali, que também receberam a gente. Então eles passavam como era ser um estrangeiro morando em outro país, sabe? A gente não é nacionalista, longe disso. A gente é patriota, não no sentido político da coisa, a gente adora o nosso país. E a gente tem um vínculo grande com família, sabe? E meus pais estão ficando velhos, os pais dela estão ficando velhos, sabia ficar longe da galera. Tanto que na viagem eu sofri um pouco com isso, porque eu sou muito pegada à minha família. Então todo dia tentava, toda vez que tinha uma internet, um Wi-Fi, tentava pegar para mandar mensagem no olho, para saber como é que estava. E senti falta muito disso, de estar perto durante a viagem. Então isso eu acho que era uma coisa que pesaria pra gente, morar lá fora. Então você tinha muita saudade? A Flá tinha mais que eu era mais desgarrado, assim. Mas a gente tinha, assim, depois de sempre, você sente saudade do jeitão do Brasil, de contar uma piada e as pessoas entenderem. Cara, parece que não, mas. Faz diferença. E assim, uma coisa é o que ela falou, você ser um turista passando, outra coisa é você trabalhar ali, aí sofrer preconceito, e aí sempre com o medo de, tipo, quando forem mandar embora, vão mandar quem? Vão mandar um brasileiro. Tem situações que a gente estava com brasileiros que moravam fora. E aí o local, não vou nem falar o país específico, mas o cara daquele país chegou e falou, você é turista? Você mora aqui. Então você tá roubando os empregos do pessoal aqui. Falou bem na cara. E aí parou de falar com eles, falava só com a gente. Então o turista eu converso, trato bem, mas os caras que estão aqui morando, que são da mesma nacionalidade, são brasileiros também, então eu não vou tratar bem. Então assim, sentiu isso. Não é a regra, lógico. Lógico. Aí você fica assim. Eu acho que assim, o Brasil é feito de vários colonizadores que vieram para cá, para não dizer invasores, mas vieram... Pode dizer invasores aqui também. Mas vieram de outros países, assim, os primeiros, né? Mas assim, depois que veio a leva dos outros imigrantes, cara, eu acho que essa galera que veio para cá não veio porque tava legal lá, entendeu? Exatamente. Veio porque tava uma porcaria, porque o cara tava em guerra, tava passando fome, tava uma situação muito difícil. Então eu acho que a gente pensaria em sair do Brasil, morar em outro país, se fosse ou em busca de uma experiência, como a gente buscou na viagem, uma coisa diferente, ou se tivesse uma situação ruim aqui. Então, por enquanto, a gente não... Mas lógico, a gente viu um país assim, com uma qualidade de vida incrível. Tipo, a França é assim, inabalável. Tipo, de todos que a gente passou, a qualidade de vida lá é incrível. Assim. Você vê, tipo, tinha festa na pracinha, assim, tava um monte de velhinho dançando, assim, como se fossem jovens. Estão subindo lá uma trilha de montanha, os velhinhos estão lá mais rápido que a gente, sabe? Tipo, você vê que a qualidade de vida deles é incrível. Você vê que tinha uma inclusão, né? Não existe
o idoso lá tem uma inclusão, uma participação social muito grande, que aqui no Brasil parece que depois que você não está trabalhando mais, Acabou, né? acabou, morreu, vai ficar sentado assistindo televisão aí, no sofá, de pantufa, não é? De pantufa. E assim, para além dos caras encarando vocês comendo, teve algum outro problema assim que vocês tiveram? Não necessariamente problema, mas uma situação desconfortável por diferença cultural que vocês viveram no viagem? Tinha uns lugares que eles queriam converter o Thiago pro islamismo de qualquer jeito. Assim. Como assim? Porque o Thiago, ele, por ser descendente de libanês, ele fala árabe, né? Assim, no básico, né? Então aí eles chegavam, sabia que ele falava árabe, falaram, não, você tem que ser muçulmano, que não sei o que. Não, Ficavam enchendo você não vai pro paraíso, se você sabe que só vai pro paraíso se for de tal religião e tudo. Então tinha essas coisas, mas nada muito forçado de barra, não, eles continuavam você dissesse que não, tava ok. Sim, eu tava muito Tava desconversado. conversando, meio cutucando, assim, mas tentava mas não ser. gerava um problema. Eu acho que problema mesmo de... E machismo para vocês nessa região? Não senti nenhum. Não sofreu? Nem. Como casal é diferente. Não, assim, não, mentira. Eu senti assim no mercado, quando eu entrava, às vezes, sozinha, eles às vezes não olhavam na minha cara, ou eu tentava falar, às vezes lá é diferente, tipo, tem um mercadinho que não é que nem a gente vai pegando e leva pro... Você tem que ficar pedindo pra ele, né? E às vezes falava, ó, o ovo, eu quero o ovo. Aí, tipo, mesmo mostrando, ele fingia que eu não tava ali, ignorava. Aí se eu entrava com ele e pedia, ele já entregava, mas eu entregava pra ele, né? Mas eu fazia o que eu pedia. Aí tem a questão, quando o cara segue muito a risca, às vezes a religião islâmica, alguma coisa, ele evita o contato direto com a mulher, assim, algumas vezes. Então ele prefere, não sabe se ela é casada, se não é, sabe? Então ele é uma estrangeira. Então quando chegava um homem, ele tinha mais liberdade para conversar comigo. Tanto é que muitas vezes eu ficava com os homens e elas, as mulheradas, levavam lá. Porque a gente passou quase 3 meses na Turquia, eu saí de lá falando um básico de turco, assim, de tanto que ela tinha umas que me pegavam, colocavam dentro do ônibus e levavam no mercado e tudo assim. Ela ficava, então separava um pouco, a gente tinha, cada um ficava no mundo. Até hoje eu lembro de umas palavras em turco, de tanto que falavam. Mas teve, eu acho que, aí eu já viajei sozinho de bike antes de conhecer a Fly. Eu achei que uma coisa que mudou bastante pra mim, né? Foi de ser recebido na casa das pessoas. Muito mais fácil em casal. Mudou bastante. Quando eu cheguei a viajar, eu fiz uma vez Grécia, Turquia, eu fiz Nicarágua, Costa Rica, aqueles países antes de conhecer. Eu já conhecia a Fly nas últimas, mas eu já não estava meio... Estava namorando mesmo, assim. E aí era muito mais difícil, eu chegava, perguntava. Agora com o casal, eles, por ter uma mulher junto ou ser um casal, eles ficam mais seguros. Confia mais. Então eu achei que isso daí mudou assim, na viagem. E teve acho que só um país que assim, eu fiquei muito incomodada, isso que eu tava numa tandem de homem ficar olhando e mexendo, e foi no caso da Armênia, mas eu acho que foi porque a gente passou por regiões que eram muito no interior, que lá as mulheres vão muito pra capital. Então no interior praticamente não tem mulher. Então acho que quando via uma ali, eles parecia que estava passando assim, tipo, na frente de uma obra, assim, que o cara mexia. E outra que eu tava natando e junto com ele, entendeu? E mesmo assim mexiam. Não sei se foi aquela região em si, acho que foi mais aquela região. Mas foi uma coisa que me incomodou muito, assim. Era recorrente. Recorrente, sim. Foi pior do que em alguns lugares aqui do Brasil. Mas foi assim, foi pontual no interior. Depois chegando mais perto da capital, acabou isso. E vocês já passaram por uma situação crítica que vocês acharam que estavam correndo risco de vida? Tipo, vamos morrer? Seja por clima, ou por pessoa, ou por estrada. Assim, real, sabe? De verdade, assim, ficou sério. Cara, teve no Brasil. O que a gente sentiu muito diferente de todos os outros países foi o trânsito no Brasil. É mesmo? Aqui pra nós é o pior, não as estradas, o Brasil tem estradas boas, tem motoristas que dirigem bem, lógico, mas cara, a galera aqui é uma direção agressiva. Isso que foi a nossa a questão é a agressividade na direção. Porque, por exemplo, lá Albânia, você vai lá, eles fazem muita barbeiragem, fazem muita barbeiragem. Só que eles estão assim, tão devagar que o cara pode dar uma ré na estrada e o outro dá tempo dele frear e não vai bater. Num lado ali, daquele. Agora eles são rápido. Mas Montenegro também era, pelo menos a região que a gente passou, mas aqui no Brasil foi aquele cara do caminhão de feijão. Foi aqui no Brasil. Aquele foi o único lugar que a gente sentiu medo, porque espremeu a gente entre o. Acho que ele estava perdido, o cara. E é como se a gente tivesse invisível. E foi 2 vezes que ele fez isso. Pior que a primeira vez que eu vi, eu tava morrendo de fome.
E eu guardei, falei, nossa, um caminhão com feijoada, falei, imagina um feijãozinho agora, que beleza. Passou acho que nem 10 minutos, ele foi, deu uma fechada na gente, que a gente quase caiu pra fora da pista. Aí passou, depois de um tempo, ele foi e voltou de novo. Passou, eu falei, nossa, um caminhão de feijão de novo. Aí passou acho que mais uns 10 minutos, aí vem ele de novo. E tipo, a rodovia não tinha muito assim, acostamento nessa rodovia que a gente tá. E espremeu de novo, sabe? Tipo, então acho que ele tava meio perdido, estressado. Só que ele não podia ter feito isso com a gente, né? Porque a gente quase se deu mal, né? Acho que foi assim, foi de risco de vida, assim, o único momento que a gente sentiu. E aí doenças, tem doença durante a viagem, você fica doente. O Thiago chegou um dia na Pamir que ele parou a bicicleta e jogou no chão, falou, não consigo mais pedalar. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Mas o que você tinha? Giardíase. É uma infecção parasitária, parasita que chama giardia, né? E ele é endêmico naquela região. Tem no Brasil, a gente tem giardíase no Brasil também, algumas áreas ainda tem. E aí é contaminação por água, alimentos contaminados, mas provavelmente foi água. Porque a gente fervia a água. Não, na verdade a gente não fervia, ou usava clorava. Ou cloro. Só que ela tem um cisto, parece uma casquinha de um ovo. Então às vezes o cloro não é suficiente para romper esse cisto e matar a giardíase. Ou você cozinha por 10 minutos. Ferve ou, no caso, ou filtra com óleo. Não sei se é 0,03 micron. Mas tem aqueles filtrinhos número, tradicionais. agora de cabeça eu não sei. Então a gente, depois disso, passou a usar o filtro junto, né? E a gente não ficava às vezes 10 minutos cozinhando, porque gastava muita Ferveu ali, gasolina. vamos lá. E aí você teve isso e o que vocês fizeram? Nossa, aí a gente, porque a gente estava meio no meio do nada, e é endêmico, eu já sabia que tinha aquilo lá, comecei a ter uma diarreia, com cheiro de ovo, não sei quantas vezes por dia, e vômito e tudo. Aí a Flá também teve, mas ela teve e logo se curou, porque varia muito de uma pessoa para outra. Eu não, eu continuei com os sintomas. E aí fui perdendo peso, eu fui ficando doente. Aí nesse dia foi que foi o extremo, assim, que ele até parou no meio do asfalto lá deitado. Aí eu vi que tinha uma vilinha um pouco na frente, aí eu fui lá, vi que tinha até um banheirinho, fui meio que no mímica, explicando meio que tava na bicicleta, que ele tava meio que passando mal. Daí todos eles entenderam, falaram que podia ficar ali. Foi até engraçado, porque acho que foi a reunião da vila, assim. Só tinha cheio de Cada um carinho. vinha com uma almofada, um tapete pra pôr o Thiago, outro vinha até com remédio, já, o chazinho, assim, tudo na mímica ali, e deixaram de ficar. Aí conseguiu dormir, repor um pouco da energia, e no outro dia também faltava pouco para outra cidade, a gente conseguiu chegar. Mas a gente ficou E aí uns 4, ficou 5 uns dias 4, assim. 5 dias nessa cidade. Aí foi pro hospital, tudo. Não. Aí, por sorte dele ser médico, ele sabe qual que é o remédio que ele precisa, né? No caso, foi o metronidazol. Só que aí foi a aventura de eu achar uma farmácia pra comprar o metronidazol. Só que assim, meio que o nome é meio que igual, assim, né? Só que eu achei só uma farmácia, parecia tipo farmácia de manipulação, na verdade, porque de farmácia normal você não achava lá. E aí eu cheguei lá e falei, metronidazol. Aí a mulher abriu uma gavetinha assim, um monte de comprimidinho branco. Aí ela pegou um saquinho plástico e escreveu lá, metronidazol. Aí pegou lá, pegou lá um tanto daqueles comprimidinhos brancos. Eu falei, vou fazer um teste. Paracetamol. Aí ela pegou outro saquinho, abriu a mesma gaveta, paracetamol. Aí ela pegou do lado. Eu falei, como é que ela fecha e pula? Porque era igualzinho os comprimidinhos. Mas ele tomou e funcionou, né? Aí depois de uns 7 dias eu tive uma recaída de novo. Porque às vezes é normal você ter recaídas, né? Mas você tem que tomar de novo. Mas a gente ainda tinha os comprimidinhos, aí tomei mais um pouco, aí sarei. Essa foi a pior de doença? Foi a pior de doença. E um dente meu que quebrou na Armênia, de manhãzinha, cara. Fui comer saiu uma obturação gigantesca, ficou um buraco gigante. Aí a gente estava acampando, aí a gente ia chegar no outro dia, eu falei, vamos olhar no Google Maps o que tem de cidadezinha. Tinha uma vila, cara, impressionante, tem dentista em todo quanto é lugar também, né? É tipo aqui no Brasil. Aí a gente chegou na vilazinha, aí Google Tradutor, em russo, a gente traduzia do português para o russo. E era sempre frases curtas, tipo, preciso tal coisa, porque senão o Google traduz meio errado, vai que traduz alguma coisa ofensiva, e pro armênio também não funcionava direito. Aí o cara entendeu, aí me tratou o dente lá, no começo sem anestesia, ele tinha estudado na Rússia, era um cara super roots, assim. Aí eu falei, não, tá doendo, aí ele, anestesia, aí eu fiz anestesia, aí depois na hora de pagar... Opcional, né? Anestesia opcional. Aí na hora de pagar, ele falou, não queria cobrar. Falou que estava vindo do Brasil, passando pela Armênia, na cidade dele, uma honra. Aí eu falei, não, cobra só a sua mão de obra, pelo menos. Aí ele cobrou a mão de obra, ficou muito mais barato que aqui. Aí paguei, e aí depois a Flá também quebrou. Eu fiquei com inveja, fui quebrar meu dedo, eu quebrei no Tajiquistão. Só que eu fui esperar até o Kirguistão pra ir no dentista, porque falaram que era um pouquinho melhor. Ai, chega aqui. Só que lá, o que acontece? Chega na Ásia Central, ele tem uma mania do quê? Do dente de ouro.
E tudo tem que ser dente de ouro. E quanto mais dente de ouro, mais... Então eu chegava no dentista, tinha aquelas fotos das modelos, tudo com os dentes de ouro. Assim. E eu falava, não quero isso, não quero isso. E ele ficava apontando. O dente de ouro. O cara achou que... Não, se eu quebrar um dente lá, eu vou vir com o dente de ouro pra casa. Daqui a pouco Mas as chances, né, cara? brilhando assim. Eu falava, não. Ele arrumou lá, deu certo. Ele ficou sem o dente de ouro. Aí quando vê, dá um brilhinho. Né? A gente não tinha plano de saúde, né? Que às vezes tem assim, a galera pergunta. A gente... Nem seguro viagem. Não. Na verdade, quando a gente comprou a passagem, acho que de tinha pelo cartão de crédito, mas né? era também na hora que você procurou. Durava 3 meses e só o período que estava Mas ali foi no bom Schengen. porque quando a gente saiu de Marrocos, a gente entrou na Espanha, na Europa às vezes eles pedem. Então a gente teria, se eles não pediram, mas no caso se pedisse, teria, né? Teria Mas pelo foi só para cartão. aquela região. É. Já estava incluso, mas a gente não tinha seguro de saúde para viagem. específico. Isso é uma coisa que precisam ficar E às vezes quando a gente pegava voo também da Malásia para Nova Zelândia, a gente acabou ganhando de novo por causa da passagem esse seguro. Pelo cartão. Pelo pelo cartão. cartão, é pelo Aí Visa. tanto que deu a pandemia, eu falei, vou olhar lá. Aí tava escrito lá, não vale pra pandemia. Eu falei, Não vale a pena. não adiantou nada. O que a gente se preocupava antes de viajar, às vezes tinha uns países que exigem algumas vacinas. Então a gente fez certificado internacional, acho que era Febre amarela, que a Tailândia pedia, e eles É. verificaram. Eles verificaram quando a gente cruzou a fronteira. E às vezes alguns remédios, acho que na Geórgia não podia entrar com os remédios. A gente, Na Geórgia, vem da a gente Turquia, eu tive que deixou deixar os remédios que a gente também, tinha. tem alguns remédios que não Kit podem de entrar. primeiros socorros, assim. A gente acaba deixando os remédios. Mas só os remédios. Só os remédios. Tipo gás, essas coisas podem. Não, pode. Ah, não, pode. É só. É que tinha alguns antibióticos, essas coisas não inflamatórios específicos. Gente, e vocês acham que essa, que foi uma decisão, né, de viver essa aventura e tudo mais, vocês acham que houve uma mudança em vocês, de quem vocês eram antes e depois da viagem, que era inesperada, assim, que vocês se surpreenderam? Sim. Eu acho que a gente até esperava que ia mudar alguma coisa, assim, a gente esperava que ia voltar mais sabido, sei lá, alguma coisa. Não, mas a gente voltou muito diferente, cara. Muda muito. Muito. Principalmente os valores das coisas, porque antes da viagem em si, eu nunca pensei, falei, nossa, o que é passar sede? Você tá com sede, você vai na cozinha e pega um copo d'água, né? Aí você tem lá na metade que estão falando, nossa, tô com sede. Putz, você tem que andar lá não sei quantos quilômetros aí num poço pra pegar água. Tipo, aí você começa a pensar, tem gente que passa isso todo dia, né? Tipo, A gente teve momentos que a gente passou muito frio, muita sede, ou passou fome. Então você sentiu na pele a realidade de muita gente aí que às vezes você não valoriza, né? Quando você volta. E não só isso também, de reclamações que você deixa de fazer, você não fala lá. Às vezes a gente volta, apesar de a gente falar muito, porque a gente está falando sobre bicicleta, mas no geral a gente voltou muito mais quieto também, você escuta muito mais e responde muito menos às vezes, filtra muito mais as coisas, tolera muito mais coisas. aceita Julga mais muito diferenças, menos, né? você julga muito menos. Você passou por um monte de país, um monte de gente que você ficou na casa, que funcionava de um jeito completamente diferente do seu, e estava lá funcionando, vivendo bem, por que o seu jeito que é o certo? Por que a sua religião que é questão da certa? religião, tipo a religião. Ah, mas passei em tantas casas com religiões diferentes, por que a minha tá certa e a dele tá errada, né? Tipo, começar a refletir sobre isso também. A gente voltou assim, bem. Até algumas pessoas chegaram a comentar, falaram, nossa, cara, assim, algumas pessoas mais próximas, né? Falaram, nossa, voltou mais diferente, assim, sabe? O Thiago também ficou mais tranquilo, porque antes furava um pneu, que ele fazia o pneu, o pneu, jogava o pneu lá longe. E agora você vai ter que, além de consertar o furo do pneu, vai ter que buscar o pneu lá longe. Agora não joga mais o pneu, pelo menos. Dá um pneu da Tandem dá muito problema, então rasga muito perto do aro, por causa da torção. Então é ideal você ter um aro mais largo, mas mesmo assim com o tempo às vezes rasga. Começa a quebrar um raio atrás do outro, cara. Nossa, eu já dou uma bica já tenho alguns vídeos guardados ali, Porque, assustando as cara, coisas. cara, porque... E aí, putz, isso daí com a Tandem era um problema, os pneus. Então a gente tentava montar a roda o mais forte possível, usava o pneu, a gente usava Schwalbe, pode falar marcas? Pode, né? A gente usava Schwalbe, mas mesmo o Schwalbe deu problema, cara. E não foi só conosco, assim. Essa bicicleta que eu queria, com o Motion, a gente encontrou por coincidência um casal vindo de brasileiro, na Pamir, no sentido contrário, com uma Tandem, que é essa marca que eu queria. E a deles quebrou também. Quebrou o quadro atrás e eles soldaram lá também. A nossa bike quebrou o quadro 3 vezes. Quebrou no Uruguai, perto da solda do acoplamento. Aí a gente soldou numa loja de portão, essas coisas. Aí depois quebrou o garfo lá embaixo na Patagônia, numa estrada que era tudo pedra. A gente soldou no posto de gasolina. E depois quebrou de novo o garfo
Na Tailândia a gente soldou depois numa loja de portão. Mas Então, essa da Patagônia tem uma história engraçada, porque a gente tava no meio do nada, assim. Ela quebrou, o que a gente vai fazer? Não ia dar pra pedalar quando o Forge caiu. o garfo quebrado. Aí nisso não passava ninguém, de repente passou um motorhome. A gente pediu carona, né? Não sei o quê. Aí o cara falou, tá bom, né? Vamos dar um jeito, vamos pôr a bike aqui. Botou... Na verdade tinha um trailer atrás, colocou a bike no trailer e a gente foi junto. E aí a gente foi ter um posto de gasolina, né? Falou, vamos parar aí e depois a gente vê o que acontece, né? Porque ele ia para um outro caminho e a gente ia seguir em frente. E aí dentro do posto tinha uma máquina de solda. Só que ninguém sabia mexer na máquina de solda do posto. Aí a sorte é que o motorista que deu carona pra gente sabia fazer solda. Então ele mesmo que deu a carona, ligou a máquina, foi lá, fez a solda na máquina pra gente. Gente, que as coisas acontecem, né? Na estrada é inexplicável. Resolveu o problema. Então, no final das contas, vocês deram toda essa volta ao mundo, não entraram na China. Não, E deu quanto tempo? foram 3 anos e 15 dias. E vocês têm quantos quilômetros vocês pedalaram? Deu 28.900 e um pouquinho. 32 países. 32 países. Caramba, que massa. E agora vocês estão com uma bebezinha. Agora estamos com a bebezinha Laila. Tá vindo outro aqui. Tá vindo outro também. bebezinho aí. Agora é 4 trips. Agora é 4 trips family. 4 trips fica muito, né? Fica muito. E vocês pretendem Cacófago, sei viajar. lá. Fica o quê? Cacófago, né? Chama assim quando é. Cacofônico. É. E vocês pretendem viajar com as crianças também? Já fizeram uma viagem com elas? Com a A Laila? Laila já aqui no Brasil, né? Não tão longas assim, né? Acho que o máximo que a gente fez foi uma semana. Né? Agora a gente voltou pro chicote do capitalismo. E agora sobrou só férias e finais de semana. Mas vocês pensam em tirar tipo um período longo assim pra viajar com as crianças? É, a gente pensa. Vai mais pra frente. Mas não podemos dar spoilers. Já Aguarda acompanha assim, aí os o- próximos Podemos É. dar spoilers. E vocês recomendam a galera viajar de bike então? Recomendamos, totalmente. Principalmente se for conhecer alguém antes de casar, faz uma viagem de bicicleta com a pessoa. Mas uma viagem econômica, não vale viagem cartão de crédito. Então, viagem Porque econômica. nas dificuldades que as máscaras acampando. Porque Passando aí, perrengue. a dificuldade é que cai todas as máscaras, quando você está com fome, com sede, você vai mostrar seu pior lado. Aí a pessoa vai ver se ela quer aquilo pro resto da vida ou não. Então, vai ver o cara tacando pneu lá longe, fala, furou, É o legítimo test drive, né? se for uma tandem, então, Nossa, eu Vai já ter não que tinha tirar dado o- conta não. vai ter que tirar o pum do cara o tempo todo. É verdade que eu não quero essa. A dia de pedal, o Thiago não sofria, comia né? feijão não, era proibido comer feijão no dia de pedal. Nem a espuma da lentilha, né? É, mentira. Curtinha. Pô, na tanda é complicado, né? Porque pra quem vai atrás. É, vai Sim. tranquilo, né? Os combinados que você precisa fazer numa subida, então, nossa, vocês empurravam muito essa Empurramos bicicleta. muito, empurramos muito, cara. Isso é outra coisa que a gente também não tem uma galera que quer subir tudo pedalando e faz assim, faz, cara, com uma tanda não dá. É, eu você fico tá assim, andando que quando eu que você chegava, por enorme. exemplo, tá andando assim, você até sobe 5, 6 km por hora, mas é tanto peso na frente que sofre pra ele também ficar Ih, cara, tentando eu equilibrar. vou subir todo desequilibrado a 5 km por hora. Mas só assim, Eu né? desço e empurro a 4,5, É. desço e empurro. E dane-se. Eu entendo um pouco o lado do que você vai pedalando porque eu fico injudiado de empurrar a bicicleta. Então, mas cara, com a tanda é muito É, ruim. que a Você tanda é balança diferente. muito, cara. E ela é Diferente. enorme pra você fazer aquelas voltinhas assim. Ela é enorme. Não cara, tem que eu como. trouxe um caminhãozão assim pra fazer curva. Assim, você falou antes, né, que todo mundo já teve uma bicicleta. Vocês sentem que ao longo desse percurso de vocês, a bicicleta foi uma ferramenta de conexão humana? Tá, totalmente. Totalmente. Em todos os lugares que vocês Todos os passaram, lugares. foi. Por exemplo, no Irã era parar a bicicleta numa pracinha, encher de criança, ainda mais uma tanda, a gente para aqui mais ainda que uma bicicleta. Encher de criança, vinha pessoas tentar conversar, falar. Eu Aí acho sempre tinha chamava de um cafezinho e acabava desenrolando. Sim, eu acho que o custo-benefício da bicicleta, não sei se dá pra usar essa palavra assim, mas assim, a distância que você percorre, com o proveito que você tem no caminho, com a bicicleta é o melhor. Porque assim, você vai ver, a pé é muito econômico também e é muito minimalista. Mas cara, você tem que carregar aquele peso, ou numa mochila ou empurrando um carrinho. E a descida, velho? Você não consegue aproveitar igual com a bicicleta. Na descida você vai embora, cara. Então você consegue render bem. Você consegue fazer 80, 100 com a bicicleta. Cara, pra você fazer 50 a pé é puxado. Em um dia que você vai fazer. Em um dia, é puxado. E não sei, o cara viajando a pé também tem uma conexão, mas ele se mistura um pouco
ou confundem ele um pouco com o mochileiro turista tradicional. Com a bike não, com a bike o cara te olha de um jeito diferente, cara. Você tá... Eu Ela acho sabe que que você você tá aproveita chegando. mais com a bicicleta, porque você não está marcando só o ponto A, o ponto B, o ponto C. Você tem todo o trajeto do A para o B, que você vai vendo coisas que você não... Tipo, se você estiver de carro, se estiver dentro de um ônibus, você não vai ver aquilo, entendeu? Mesmo mais rápido que a pé, ainda é uma velocidade humana. E que você pode parar a qualquer momento. Sim, 15, 20 km por hora. É uma velocidade de um humano correndo rápido, um bicho correndo. Você consegue parar a qualquer hora. Você não vai poluir, você não vai fazer mal pra ninguém, se atropelar, sabe? Você não... Nossa, não, o que é... Foi econômico. Eu não sei se alguém conseguiria fazer uma viagem de carro, por exemplo, e com a bicicleta para cruzar a fronteira é sossegado, cara. Porque de carro tem toda uma burocracia, carro ou moto, quem tem documentação, tem várias maneiras que dependendo do país que você está, se a polícia for corrupta, ela vai arrumar um jeitinho de te arrancar uma grana. De bike não, cara, você não precisa de documento para dirigir bike, você não precisa de nada especial, você não precisa de ferramenta, tem tal coisa aí no seu carro, tem manchão, tem não sei, não. Tem não sei o que na sua bicicleta, tem bombinha, ninguém não, você não pode. Tem alguns países da Europa que tem algumas legislações para luzinhas e para algumas coisas que você é obrigado a ter, espelhinho, luzinha em alguns países. Capacete e tal, mas assim, nada que seja impossível. Nada que quando você vai cruzar uma fronteira alguém pode te encher o saco, entendeu? Então eu acho que tem tudo isso daí da magia da bicicleta. E é o que eu falei, todo mundo já andou de bicicleta. Então o cara vai ter um jeito de puxar um assunto com você. Ele vai saber alguma coisa, então, e essa buzina, e tem marcha, sabe, alguma coisa. E o se cara não, vai... se não souber pedalar, aí que admira mais. Eu não sei pedalar. Sim, sempre vai abrir um. Eu acho que tem sim, tem uma mágica da bike. Tem uma mágica, assim. Legal. Bike é mágica mesmo, né? E uma das grandes magias da bicicleta é promover encontros. Exatamente. Isso é uma coisa muito legal depois da viagem, que forma-se um... É lógico, eu continuo tendo meus amigos, ela tem os amigos dela, mas a gente adquiriu um outro grupo de amigos que é a galera da bike, que tem muita afinidade, que a gente até comenta isso. Quando você encontra um outro cicloviajante no meio de um caminho aí, cara, você nunca viu o cara. Mas na hora que você encontra, vocês têm tanto assunto, sabe? Parece que porra, você conhece o cara há um tempão, sabe? Tem muito assunto. Então isso foi legal também, que a bicicleta trouxe pra gente esse outro nicho aí que a gente participa agora bastante, que a gente curte. Caímos muito pouco. Umas 3 vezes nós estávamos sempre parados. E a Flá caiu umas 2 vezes sozinha, né? Porque a bicicleta era muito pesada. Quando ela girava o guidão da frente, derrubava ela. Eu ia lá para tirar foto, eu estava prendendo a máquina do tripé, eu olhava assim e a Flá caiu. Tem uma filmada, ela caiu. Sozinha. Sacanagem. E a bicicleta pesada, assim, quando cai, você tem que ficar de olho, porque alguma coisa quebra. Tem uma que a gente passou também da Gigel, o Thiago, vou filmar a gente passando no riozinho. Mas eu falei, isso, e daí eu não acho que não vai dar pra passar não, tô vendo uns buraquinhos ali. Não, vai sim, deu outro. Chegou no metade do caminho, a bike parou, caiu. Caiu os dois. Aí caiu na pedra, né? Aí ele levanta, ai, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Eu pensei que ele tava falando comigo, né? Isso não tinha quebrado nada. Eu vi que ela tava bem, que ela levantou, assim, que ela tava viva, né? Ai, gente, então é tranquilo assim dar uma volta ao mundo? É super possível? Não vou morrer de Pô, frio? mas que vai nada. Se Eu tô tiver com os frio agora, equipamentos... já aqui, tá batendo. Não, mas o segredo do frio que a gente fala é os três, como é que fala? As 3 camadas, cara. Não tem muito. Se você põe uma camada grudada em você, depois uma camadinha que faz um isolamentozinho, tipo um bicho mesmo, né, cara, que tem os pelos ali. E depois você coloca uma para manter aquele calorzinho dentro de você, tipo uma blusa ou até uma blusa de frio, de capa de chuva, corta-vento. Principalmente capa de chuva. Capa de chuva não tinha bem, a gente usava às vezes. É? Cara. Então é possível assim. É de boa, vai lá. Sim. Passa nas fronteiras tudo e vai. Sim. E faz mímica e vai dar mímica, certo. usa equipamento de camping simples, panela normal, a gente tirava os cabos das panelas, às vezes, e guardava. Uma diarreazinha de vez em quando e tá tudo certo. De vez em quando. Essa aí eu já sou da entrada. Essa aí eu tô tranquila. Bem Bolívia. Treinou bem, né? Bem Bolívia que eu tô pronta. Então era assim, 3 dias bem, 3 dias no privado. Não era nem privado, era fossa, não era privado. A gente já estava treinado, né, Flávio? Ficar agachadinho, depois de um tempo na estrada, não. Aquela coxa com tônus, né? Squat. É verdade.
Eu lembro muito daquela foto que vocês postaram depois da marca do cicloviajante, assim, Nossa. certinho das bermudinhas. A gente usava bastante calça às vezes quando o lugar estava muito quente. Porque aí começa a queimar muito calça e roupa. Mas quando tava um calorzinho, depois de um tempo, cara, puta, passava pra tempo. Passava no rosto. Fala assim, É, mas passar, O gente, ideal é passar. passar. Mas no corpo uma melequeira, aí entra pó, entra terra. Aí você não consegue tomar banho. Nossa. É soa, cai no olho, arde. Vocês faziam questão de tomar banho todo dia? Não. Questão não, mas a gente se virava. Às vezes, Mas quando com tinha água banhozinho. disponível, a gente se banhava. É, se Aproveitava, tivesse tava água, no rio e tal. aproveitava. Mesmo se fosse frio? Mesmo se fosse frio. Eu chegava, aproveitava a gasolina um pouquinho do fogareiro, esquentava um pouquinho. E a nossa barraca era grande, né? A nossa barraca era para 4 pessoas. Então a gente conseguia tirar um pouquinho do chão dela e ficar cobertinho, então esquentava um pouquinho de água ali, Tomava com banho toalhinha, né? sentadinho. Pegava água, dava pra tomar um banho bom. Mas E quando eu- tinha água, tipo um riozinho bem perto. É, dava um tibum ali de. Teve um que a gente entrou que tava tão frio que sentia, parecia que tava Congelando. colocando agulhinha assim na pele, sabe quando você entra? Que tava devia estar zero, quase zero. Nossa Aí quando a gente Senhora! saiu, a gente sentiu calor. Se sentiu bem, cara. Nossa, saiu da água assim, nossa, tá gostoso aqui Quentinho fora. fora. Aí daqui a pouco começou a ficar frio de novo. Mas é porque a diferença de temperatura, acho que fora devia estar, sei lá, 5, 7 Nossa. e água 0. Mas vocês Quando ficaram você mais de um sai- minuto dentro dessa água? Ah, bem rapidão, tipo, máximo 1 minuto só. Tipo aquele desesperador, assim, lava as partes, lava aqui, que gruda muito, né, pescoço e tal, e saía. Você não tem cabelo ainda, né? Uma beleza. Era mais fácil, É, mais pau. facilita. E eu acho que a gente já tá na penumbra ali, ó. Já estamos aqui. mas é no- estilo, é estilo. na Você vê cozinha. como o negócio evoluiu, Pedro. Ah, é muito legal conversar com vocês. Bom, Vocês a têm gente muito tinha que ter tempo. conversado mais tempo, né? Passado um dia, noite junto, assim, aí depois no outro dia tomava um café. Fazer acampada, sair fazer um fazer pedal. pedal. Fazendo pedal. Mas a gente curte ainda. Curtimos ainda bastante pedal. Vocês fariam outra igual Por outros países? Por outros Outros países, países. talvez, sim. Faria? Por outros países, Alguns acho até que o mesmo, na sim. verdade, né? Alguns até o mesmo, acho que a gente faria. A gente pensa em fazer de novo no futuro uma coisa. Vocês querem deixar o convite para a sede de vocês? Ah, segue a gente no 24trips, @2FORTRIPS. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Mas Tem- é bem amador, gente. Não é igual esse casal aqui, não. É um negócio muito mais. Não é nada. Os vídeos É deles sim. são muito bons. Inclusive tem um documentário para você acompanhar todas essas histórias Feito com aqui. todo o amadorismo do mundo. Demorou 2 anos para fazer. Eu tava grávida da Laila quando você fez. É. É. Quando começou a fazer, eu tava grávida no vídeo. Ô, cara, prazer. Finalmente. Incrível, hein? Oh, prazer mesmo. Que da hora. Que legal. Oi. Tudo bem? Como vocês são altos, hein? Eu sou eu, muito baixinho. Entra aí, gente. Fica à vontade. Legal. Você quer a casa dos pais da Flavinha.